Olá, família! Meu nome é Luciana Brandão, eu sou psicóloga infantil e hoje nós vamos falar sobre a desobediência das crianças. Vamos ver por que as crianças desobedecem e o que a gente precisa fazer para conseguir a cooperação delas. Eu percebo que um dos grandes problemas da desobediência das crianças é que os pais querem uma obediência cega. Eles querem mandar e que a criança obedeça sem questionar. Na verdade, o que a gente deveria desejar é a colaboração da criança e não a obediência cega. Quando a gente utiliza as ferramentas corretas, as crianças geralmente tendem a cooperar conosco. E é isso que eu vou ensinar para vocês até o final desse vídeo. Uma vez eu estava com meu sobrinho, a gente tinha passado um período de veraneio, e ele já tinha ido para a praia, já tinha ido para a piscina, mas em determinado momento, mesmo eu cansada, ele queria ir para o parque. Insistiu e eu acabei levando para o parque. Chegando lá, tinha um parque, no parquinho tinha aquela escorregadeira, depois tem a casinha, e no fundo tem uma escadinha, para as crianças subirem nessa escada e ficarem em cima da casinha e depois escorregar pela parte da frente. E ele quis ir nessa parte do fundo. Subiu a escadinha, ficou na parte de cima, onde tem a casinha, e eu fiquei ali, no fundo, olhando ele. E aí, em determinado momento, chegou a mãe da outra criança, que já estava lá. Isso meu sobrinho devia ter uns 5 anos, mais ou menos, e outra criança devia ter mais ou menos uns 2 anos. Aí a mãe da outra criança começou a conversar comigo, e a gente ficou ali conversando e olhando as crianças. Em determinado momento, a mãe falou para a criança, não vá, porque ela percebeu que o filho de 2 anos tinha sentado na escorregadeira e ele já ia escorregar. Só que como ele era ainda pequeno, ela ficou com medo de que dali ele caísse, antes de chegar até o final da escorregadeira. Quando ela falou não vá, ele só olhou para trás, sorriu para ela e se jogou. Então muitos pais relatam isso, que às vezes dizem, eu falo para ele para não fazer, ele olha para minha cara, ri e mesmo assim faz. Então isso, às vezes, confunde os pais. Eles acham que a criança está fazendo isso para pirraçar, por desobediência, para manipular os pais. Só que, na verdade, não é desse jeito. E a gente vai entender melhor ainda nesse vídeo. Então os pais ficam muito incomodados com a desobediência das crianças por vários motivos. Primeiro porque estão cansados, e às vezes é realmente difícil, depois de um dia inteiro de trabalho, a gente às vezes quer que a criança coopere, colabore para vestir uma roupa, para tomar um banho, e as crianças não querem fazer. Então isso realmente é muito desgastante. Mas tudo depende também da forma como a gente conduz. Muitas vezes a forma como os pais conduzem, utilizando a educação tradicional, é uma forma que entra em choque com a criança. Eles querem mandar, a criança não quer obedecer, e aí começa o conflito. E justamente nesse momento que tem as famosas birras. Na verdade, as birras são a reação da criança a esse controle exagerado dos pais. Quando os pais utilizam ferramentas para conseguir a colaboração da criança, a cooperação delas, as birras tendem a reduzir consideravelmente. Não vão sumir totalmente, porque isso faz parte dessa fase de desenvolvimento, das crianças mais ou menos entre 2 e 3 anos. Mas elas vão reduzir muito e vão facilitar também a vida dos pais quando a gente utiliza as ferramentas adequadas. Quando a gente tenta fazer com que a criança, a gente só quer mandar e quer que a criança obedeça, a gente entra em choque com a criança, em conflito com ela, e aí a criança não vai cooperar e nossa vida fica cada vez mais difícil, mais cansativa e mais desgastante ainda. Outra coisa que acontece é que os pais têm algumas crenças distorcidas, que eles dizem que a criança não sabe nada e eles sabem tudo. E muitas vezes nós adultos sabemos muito mais do que as crianças realmente. A gente sabe, às vezes, situações em que seriam perigosas, que não era para a criança mexer na tomada, ou que não é para entrar na cozinha porque pode se queimar com a panela quente. Então a gente sabe de muitas coisas. Mas isso não significa que a gente não possa também considerar o lado da criança. Ouvir porque ela está dizendo não, porque ela não quer fazer aquilo naquele momento. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que a gente sabe tudo e que por isso a gente não precisa perguntar nada para a criança. E com isso a gente começa a ouvir um pouco mais, ser um pouco mais respeitoso. E esse é um outro fator que também reduz esses conflitos. Uma outra coisa que acontece é que os pais acham que só devem cuidar da parte fisiológica da criança, dos primeiros cuidados, de banho, de vestir uma roupa, de cuidar da parte de higiene, de alimentação, do dever de casa. Mas às vezes as necessidades emocionais ficam para segundo plano. Às vezes os pais também se preocupam com a escola, acham que a escola vai cuidar de tudo. E que a escola, na verdade, é responsável apenas pela parte cognitiva. Mas nós temos outros aspectos que a gente precisa desenvolver nas crianças. Elas precisam também, a gente precisa ficar atento também ao lado social, ao lado emocional da criança. E isso é obrigação dos pais, não é obrigação da escola. Então a gente também tem que estar atento a essas questões. Vamos ver então por que as crianças desobedecem.
Imagine que quando o bebê está na barriga da mãe, ele tem ali todas as suas necessidades atendidas. Ele não está sentindo fome, porque ele está sendo alimentado pelo cordão umbilical. Ele não está sentindo frio nem calor, porque ele está numa temperatura agradável do líquido amniótico. Ele não está sentindo nenhuma dorzinha, nem desconforto, nada disso. Assim que o bebê nasce, ele ainda tem todas as suas necessidades prontamente atendidas, principalmente por sua mãe. Então o bebê chorando igual um pouquinho, quer o peito, a mãe dá o peito. Ela está demonstrando que está com calor, a mãe tira a manta. Percebeu que está com frio, cobre a criança. Muitos pais fazem até cama compartilhada, ou até colocam aquele bercinho Moisés ao lado da cama, para atender mais prontamente essa necessidade do bebê. E com isso, o bebê acredita que ele e a mãe são um só, como se a mãe fosse uma extensão dele. Porque ele não nem percebe quais são as suas necessidades, porque suas necessidades são prontamente atendidas. Só que depois, em algum momento, essa mãe vai precisar voltar a trabalhar. E com isso, a criança vai começar a perceber que ela e a mãe não são uma só. Porque ela, em algum momento ela vai chorar, a mãe não vai atender prontamente. E às vezes as mães até se sentem culpadas ou ficam preocupadas por ter que voltar a trabalhar. Mas esse é um processo normal que vai acontecer. Ainda que as mães estejam em casa, mesmo assim vai ter algum momento em que a mãe pode estar, por exemplo, no banho, lavando o cabelo e o bebê começa a chorar. E a mãe não vai poder atender logo. Ela vai precisar tirar primeiro o shampoo do cabelo, se secar, para depois ir atender. Então, com isso, tem um espaço de tempo maior entre o choro do bebê e ele ter a sua necessidade atendida. E com isso, ele vai começando a perceber que ele e a mãe não são um só, que ele é um indivíduo separado dessa mãe. Então, esse é um processo natural e que é saudável também, que precisa acontecer. E aí a criança vai começando a perceber a sua individualidade enquanto sujeito, separado dessa mãe. Além disso, nesse primeiro ano de vida, os pais vão cuidar dessa criança da forma como eles acham melhor. Então, eles vão dar o banho na hora que eles quiserem, eles vão botar a roupa que eles acharem melhor, vão pentear o cabelo da criança como eles acharem melhor, vão levar para os passeios que eles quiserem, e a criança não consegue opinar em nada, porque ainda não consegue falar. Eles, às vezes, até demonstram que não estão satisfeitos, que não querem, às vezes, aquela roupa está incomodando, ou que aquele passeio ele não está gostando muito e choraminga um pouco. E os pais vão percebendo que essa criança também tem vontades, que também tem desejos e necessidades diferentes dos dele. Mas a criança ainda não consegue expressar isso verbalmente. Com 1 ano e meio, mais ou menos, a criança tem o primeiro salto no desenvolvimento e começa a caminhar. Então, com isso, agora a criança vai ter aquele objeto que é interessante para ela. Se ela quiser pegar uma bolinha colorida, ela vai ter uma bolinha e pega. Então, isso vai dar mais liberdade para a criança. Se agora ela já se percebe como indivíduo separado dessa mãe e ela percebe que ela tem alguma necessidade, ela vai em busca dessa necessidade. Às vezes as crianças parecem estar desobedecendo os pais, quando a mãe ou o pai falam, não pega nessa tomada. E a criança vai, olha primeiro para os pais, sorri e vai e pega. Então dá a falsa impressão de que a criança está desobedecendo, que está pirraçando, que os pais estão dizendo para não fazer e a criança está fazendo. Mas na verdade, não é isso. Em primeiro lugar, a criança está explorando o ambiente para compreender esse mundo. Em segundo lugar, ela está no processo de desenvolvimento motor, de desenvolvimento cognitivo também. Além disso, ela não consegue compreender o não como nós adultos compreendemos. É como se ela suprimisse a palavra não e ela só entendesse a outra palavra, porque ela ainda está aprendendo o significado dos objetos. Se você disser para a criança, nessa fase, até uns 2, 3 anos, não pegue na tomada. A criança vai e pega na tomada, porque é como se ela só entendesse a palavra tomada, e o não é suprimido, e ela só consegue entender a palavra tomada. E por que isso acontece? Porque faz parte do desenvolvimento mesmo cognitivo da criança para compreender o significado do não. O não é muito subjetivo, e a criança ainda está numa fase do concreto. Funciona mais ou menos como se eu dissesse para você, não pense no elefante rosa. E ainda assim, vocês pensaram no elefante rosa. Porque muitas vezes a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, mas a gente tem controle sobre nossas ações. Já para a criança, ela também tem dificuldade em controlar suas ações. Principalmente nesse caso, quando a gente fala para não fazer algo, porque ela ainda não entende ou não. Então, assim como é injusto eu falar para vocês, você está me desobedecendo, porque você disse para não pensar no elefante rosa e ainda assim vocês pensaram. Então, é tão injusto com vocês eu dizer isso, quanto é injusto com a criança a gente dizer que a criança está desobedecendo. Porque, na verdade, ela não está fazendo isso porque ela quer, de propósito, para te pirraçar. Ela está fazendo isso porque simplesmente ela não compreende. Ela não entende
que você não queria que pegasse na tomada. Ela achou que você queria justamente que pegasse na tomada, porque ela entendeu apenas a palavra tomada. Além disso, uma prova, né, que eu posso dar para vocês é que se você pegar aqueles cubos e que as crianças brincam e que a gente coloca os objetos geométricos e pedir para a criança, nessa faixa etária, para ela encaixar o objeto, ela não vai acertar nesse primeiro ano de vida, até os 2 anos, ela não acerta. A partir dos 3 anos e meio, ela começa a acertar em 85% dos casos e só aos 4 anos é que ela acerta a maioria das vezes. Então, são aos 4 anos que ela tem um cérebro mais desenvolvido e que possibilita que ela compreenda o significado do não como nós compreendemos, de uma forma mais concreta. Mas até então, ela tem essa dificuldade, ela não consegue fazer isso. Então, muitas vezes a gente julga que a criança está pirraçando, que ela está desobedecendo, mas na verdade é uma dificuldade fisiológica mesmo, da criança de compreender o significado do não. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil de a gente entender, ser mais paciente com a criança e compreender que ela não está fazendo isso para te pirraçar, mas só porque ela não entende. Assim como aquela criança que eu contei para vocês no início, que estava brincando, né, junto com meu sobrinho, no parquinho e que acabou escorregando. A mãe disse para não escorregar e ela foi e escorregou. Porque ela, nessa fase, ela ainda não entende o significado do não. Mas como ela olhou para trás e sorriu, dá a impressão de que ela compreende, que ela fez de propósito para desafiar sua mãe, mas não foi isso. Se a criança olha para você e ri, é porque ela está percebendo que está chamando sua atenção. E aí ela vai justamente porque ela quer ver a sua reação, mas não que ela queira te desobedecer. Aos 2 anos, tem um segundo salto no desenvolvimento, que a criança começa a falar mais palavras, falar frases, e com isso ela começa também a entender o significado do não. E aí também isso é libertador para ela, porque agora ela já consegue dizer quando ela não quer alguma coisa. Que agora ela já se percebe como sujeito, com sua individualidade, separado dessa mãe, mas até então ela não conseguia dizer o que ela queria, o que ela não queria, e agora ela já começa a falar. Ela já começa a dizer quando ela não está gostando de alguma coisa, quando ela queria ficar ali brincando ao invés de tomar banho naquela hora. E isso também começa a incomodar os pais. E mais uma vez, a gente julga que é desobediência, mas na verdade é um exercício de autonomia da criança, é um exercício de autoconhecimento, porque ela está começando a perceber do que ela gosta, do que ela não gosta, o que ela quer fazer, o que ela não quer. Quando a gente reage a isso de uma forma muito autoritária, muito impositiva, acha que a criança está desobedecendo por a gente não entender essa questão que eu estou explicando para vocês hoje, muitas vezes os pais batem, colocam de castigo ou gritam, e a criança acaba também não desenvolvendo essas habilidades que são necessárias depois ao longo da sua vida. E quando a gente reage dessa forma, das duas uma, ou a criança se recolhe por medo, e aí acaba não sabendo depois limitar o outro, então ela acaba se submetendo àquilo para não ser mais punida por seus pais, mas quando ficar no futuro, ela também vai ter dificuldade de limitar outras pessoas. Ou uma outra reação que a criança pode ter é confrontar esses pais. E com isso ela pode confrontar também outras pessoas no futuro de uma forma mais agressiva. E tem formas mais coerentes da gente lidar com isso, da gente dizer para o outro aquilo que está nos desagradando, da gente limitar o outro. Mas para isso a gente precisa ensinar para as crianças qual é essa forma. Quando a gente só quer que a criança obedeça, pega a criança, coloca de castigo ou bate, a gente não está ensinando para a criança qual é a forma correta de limitar outras pessoas depois no futuro. Então vejam quantas habilidades que a gente pode desenvolver depois para a vida e a gente acaba não desenvolvendo quando a gente reage dessa forma. Então com isso, a criança pode ter dificuldade no seu autoconhecimento, pode ter dificuldade de limitar o outro. Dificuldade no autoconhecimento eu falo no sentido de perceber do que ela gosta, do que ela não gosta, porque isso não está sendo permitido que ela faça esse tipo de exploração. Tem dificuldade também na sua autonomia, porque ela precisa também demonstrar que ela já sabe fazer algumas coisas, que ela quer fazer aquilo, precisa sentir um pouco de liberdade para desenvolver isso, e às vezes os pais não permitem. Uma outra coisa que acontece é que às vezes as crianças insistem muito para conseguir algo que elas queiram. E isso é uma coisa normal. A gente precisa também dar justificativas coerentes para que a criança compreenda por que aquilo não pode ser feito. Quando os pais acham que eles sabem tudo, que a criança não sabe nada, que só que a criança fique calada, que ele disse que não e que a criança não questione, pronto, a criança vai ter dificuldade também de argumentar e pode depois acabar aceitando qualquer tipo de justificativa com relação a outras pessoas no futuro. A gente precisa dar justificativas plausíveis, que a criança compreenda. Por que ela não pode entrar na cozinha naquele momento? Não é só dizer para a criança calar a boca, que ela não pode entrar porque é perigoso e acabou.
A gente tem que explicar para a criança que ela está com água quente fervendo no fogo, que ela pode se machucar, para que ela compreenda. A partir do momento que a criança vai compreendendo, de outra vez ela já vai entender. Se você disser, olha, tem uma panela quente no fogo, ela já vai entender mais. Lógico que isso demanda um tempo, mas com o passar do tempo ela vai compreendendo e vai começar a insistir cada vez menos para algumas coisas. Para outras que ela não entende ainda o motivo, ela vai insistir mais. Agora, se a criança persiste por muito tempo, ainda fica insistindo, mesmo que você explique, aí pode ser por outro motivo. Pode ser porque às vezes os pais são muito permissivos, deixam que a criança faça o que quer, e aí a criança, percebendo que a insistência dela funciona, ela acaba insistindo também. Mas insistir um pouco é normal, é até saudável, ela precisa disso, dessa persistência, até para conseguir coisas depois no futuro. Quantos artistas a gente ouve falar que receberam muitos nãos ao longo da sua vida e só alcançaram sucesso porque persistiram. Então, essa insistência da criança também tem seu lado positivo. A gente não pode eliminar completamente essa persistência, porque ela pode ser prejudicada também no futuro com relação a isso. Então, quando a gente lida com essas situações de uma forma diferente, a criança acaba desenvolvendo várias habilidades para a sua vida futura. E ela vai utilizar esses recursos, né? Ela vai aprender a limitar o outro de uma forma correta, ela vai aprender a se conhecer, perceber quais são as cores que ela mais gosta. Às vezes a criança não quer vestir uma determinada roupa e quer uma outra porque aquela cor agrada mais a ela, ou porque tem determinado personagem. Quando a gente obriga a criança a vestir aquela roupa porque a gente está mandando para facilitar nossa vida, digamos assim, a gente acaba não permitindo que a criança tenha esse autoconhecimento. E depois, no futuro, podem ser pessoas, às vezes, muito indecisas, que não conseguem decidir, escolher uma roupa, pode ter dificuldade na sua escolha profissional. Então, são vários os prejuízos que as crianças podem ter no futuro, de acordo com a forma como a gente conduz a situação. Vamos ver, então, o que fazer. Uma das coisas que a gente pode fazer é perceber a necessidade da criança. Observe se naquele momento que você chama a criança para tomar banho, por que ela não quis tomar banho? É porque ela estava brincando, é porque ela estava assistindo um desenho. Então, a gente tem que estar atento a isso. E não, quando a gente não percebe essas coisas e só quer que a criança obedeça, a criança não obedeceu, você vai brigar com ela, você não consegue nem perceber o contexto. Então, a gente precisa entender e perceber, ter essa sensibilidade. Identificar o que é. E a gente fala para ela, ó, filha, eu tô percebendo que você está querendo assistir esse desenho, tudo bem, mas quando assim que terminar esse episódio, a gente vai tomar banho, tudo bem? E aí, nesse momento, você vai ser gentil, mas também firme com ela. Depois que terminar o episódio, você vai chamar de novo. Se a criança ainda não quiser ir, você vai dizer, olha, mas agora a gente precisa ir. Eu já permiti que antes você assistisse seu desenho, eu compreendo, mas eu também tenho necessidades. E aí você vai mostrar para a criança também as suas necessidades, enquanto mãe, enquanto pai, que você não precisa que ela tome banho naquele momento, ou que ela vai comer. Então você vai mostrar para a criança que você também tem necessidades, assim como ela, que você respeita as necessidades dela, mas que você também tem as suas. E aí você não vai ser permissivo, porque você vai mostrar para a criança também o que você precisa que seja feito na condução, né, do dia a dia. Seja da higiene, seja tomar um banho, seja comer, seja escovar um dente, o que for. Ou então, se, como naquele caso, que a criança queria entrar na cozinha e às vezes está com a panela quente, você pode também mostrar a sua necessidade naquele momento. E dizer, olha, filho, agora eu não posso permitir que você entre, porque a gente está com a panela quente no fogo, você pode se queimar, você pode até contar uma situação se isso ocorreu. Lembra que naquele dia você pegou na panela e estava quente? Então você pode lembrar alguma situação que tenha ocorrido para a criança, ou se não ocorreu, só explica para ela que é quente, que ela pode se machucar. E aí você pode até fazer um teatrinho e dizer, ó, dói, machuca, não pode. Então você pode demonstrar para ela, mas explicar, conversar, e não simplesmente achar que por ser uma criança você tem que mandar e a criança tem que obedecer sem questionar. Lógico que crianças muito pequenas, abaixo dos 2 anos, explicar isso é mais complicado porque a criança ainda não entende. Então a gente vai precisar, na verdade, levar a criança a fazer alguma outra coisa que seja permitida. Você pode conduzir a criança para fazer uma brincadeira, assistir um desenho, distrair ela com qualquer outra coisa para que ela não faça aquilo que não pode ser feito. Mas se é uma criança a partir dos 2 anos, você já pode explicar com mais informações para ela. E aí, com o tempo, a criança vai entendendo e vai passar a insistir cada vez menos. Outra coisa que a gente não deve fazer é ficar gritando. Às vezes a gente está no quarto e a criança está na sala e de lá os pais estão gritando para que a criança faça aquilo que vocês precisam. E não precisa ser assim, a gente tem que levantar, tem que ir até a criança, tem que olhar nos olhos dela e tem que dizer para ela, olha, eu preciso agora que você faça isso aqui que eu estou te pedindo por esse e esse motivo. Então a gente tem que evitar de ficar gritando, fazendo com que a criança, pelo seu grito, fique com medo e faça aquilo por medo. Então, toda vez que a gente conduz através do medo,
a gente já viu os prejuízos que isso pode ter, né, para a autonomia da criança, para limitar o outro e diversos outros tipos de prejuízo. Mas quando a gente conduz de forma respeitosa, a criança passa a colaborar conosco. A gente também pode mostrar para a criança que esses comportamentos têm consequências. Uma vez, meu sobrinho estava lá na casa de meus pais e eu ia trazê-lo aqui para minha casa. E aí eu estava vestindo a bermuda nele e a bermuda estava um pouquinho folgada. E ele disse que estava folgada, que não queria aquela, aí eu fui e peguei outra. Quando eu vesti a outra, eu já achei que estava um pouquinho apertada, mas deu para fechar o botão. Aí eu falei, olha, está apertada, você tem certeza que você quer ficar com essa? Ah, eu quero ficar com essa. Eu falei, olha, você pode depois ficar desconfortável, vamos trocar. E ele não quis. E aí eu respeitei isso. Quando chegou aqui em casa, em algum momento ele quis ir no banheiro, né, fazer xixi. E aí eu falei pra ele, olha, tá apertado, tá vendo? Não tá te incomodando? Ele tá um pouquinho apertado. Mas a gente precisa permitir que a criança vivencie isso, para que ele entenda e não fique de outra vez insistindo por vestir aquela bermuda que estava apertada. Ele poderia ter vestido a outra que estava mais confortável. Muitas vezes, nós adultos, ficamos brigando com a criança, até mesmo para proteger mesmo. Mas acaba entrando no conflito com ela. Se nesse dia, quando você dissesse para ele, olha, essa bermuda é melhor porque essa está mais confortável, vista essa, e ele não quisesse, e eu ficasse insistindo, a gente poderia entrar no conflito e ali viraria um caos. E muitas vezes os pais depois julgam e acham que a criança que provocou aquele tipo de situação, e às vezes nem foi a forma como os pais conduziram. Se a gente permite que a criança vivencie algumas situações que são naturais, ela também vai aprender com essas situações. E com isso, de outra vez, ele vai atender por ele mesmo e dizer, ah, entendi, e hoje eu quero essa outra bermuda que está mais confortável, essa está apertada, já não está servindo mais. Então a criança precisa compreender algumas situações também, a gente precisa permitir que isso aconteça. Quando a gente fica só tentando proteger a criança, às vezes também os conflitos acontecem por causa disso. E às vezes a gente julga que a criança está sendo desobediente e na verdade não é. Ela pode cooperar com a gente em algumas situações, mas situações como essas, a gente também pode permitir que seja desse jeito. Lógico que são situações em que não tem nenhum tipo de risco para a criança, nem para uma outra pessoa. Em outras situações, a gente já tem que conduzir de uma outra forma. Uma vez eu fui para o médico com meu marido, ele estava fazendo um exame, e aí uma enfermeira começou a conversar comigo, porque ela soube que eu era psicóloga, e aí me perguntou sobre a filha. A filha queria andar na rua, a criança tem 2 anos ou 3, e ela queria andar na rua ao lado da sua mãe, com a mão solta, não queria pegar na mão da mãe. E a mãe estava preocupada. E aí eu expliquei para ela que era uma fase realmente que ela estava querendo ter mais autonomia, porque ela já estava se percebendo como indivíduo separado de sua mãe, mas é uma situação em que envolve risco, porque a criança poderia sair correndo e poderia ser atropelada. Então, nessas situações, a gente já tem que conduzir de outra forma. E aí, o que ela poderia ter feito? Ela poderia dizer, olha, filha, aqui não pode, tá vendo? Tem carro aqui passando, é perigoso, você pode ser atropelada. Então vamos de mão dada, vamos fazer um combinado, daqui até ali a gente vai de mãos dadas, que aqui é mais perigoso, mas aquele outro trechinho que estiver mais perto da pracinha, que ali já não passa tanto carro, aí eu posso deixar você andar com a mão solta, mas ainda assim do meu lado, ainda assim do lado do passeio, próximo da parede. Então você pode colocar algumas regras para que a criança ficando do seu lado, ao mesmo tempo que está favorecendo o que a criança queria de ficar solta, ao mesmo tempo você tem um certo controle de que se ela for sair, correr, ainda dá tempo de você pegar. Então, com isso, a gente permite um pouco da autonomia, mas também a gente está protegendo. Mas outras situações que não tem nenhum risco muito grande, como nesse caso da bermuda, a gente pode permitir que algumas coisas aconteçam. Então, a gente utilizando essas ferramentas, são coisas que a gente pode fazer com que a criança colabore conosco. E com isso, a gente não precisa desejar só a obediência cega da criança. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue desenvolver essas habilidades como a gente já viu. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver alguma dúvida, coloca para mim nos comentários aqui embaixo. Se quiserem sugerir outros temas, também é interessante, porque eu posso gravar outros vídeos para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam, que tenham crianças que estejam nessa fase de desenvolvimento, que estejam desobedecendo muito seus pais. Então encaminha para eles. E se gostou do vídeo também, se inscreve no canal para receber novos vídeos, novas notificações, tá bom? Até mais. Tchau, tchau!